Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Muito boa tarde, bem-vindos a mais este webinar, hoje dedicado ao desporto escolar, em que vamos abordar o tema específico da formação de professores. A formação de professores é um aspecto que está muito cuidado no novo programa do desporto escolar 2013-2017 e, ao longo do ano passado, fez-se um trabalho de definição estratégica relativamente aos aspectos orientadores que devem guiar, no fundo, a nossa intervenção em termos de formação de professores. Nós hoje convidámos para estar connosco o professor Ricardo Costa, que é professor no agrupamento de escolas de Carcavelos e é responsável pelo Centro de Formação Desportiva de Cascais. Tem um longo currículo no trabalho realizado ao nível dos centros de formação, concretamente nas atividades de caráter náutico. Vamos, numa primeira parte desta conversa, abordar mais os aspectos específicos e a sua relação também com o novo plano da formação de treinadores e, numa segunda parte, iremos ter uma conversa com o professor Ricardo Costa sobre o trabalho a realizar nos centros de formação desportiva relativamente também aos aspectos da formação de professores. Os aspectos da formação de professores consignados no novo programa foram, como disse, alvo de um trabalho bastante exaustivo durante o ano passado. A estrutura do desporto escolar encontrou-se mais do que uma vez para debater temas relativos ao desenvolvimento e ao planeamento do desporto escolar e este aspecto foi bastante trabalhado e foram definidos aspectos estratégicos que nos parecem importantes considerar aqui. Quais foram, fundamentalmente, esses aspectos estratégicos que foram definidos? Por um lado, fazer um levantamento, um diagnóstico da situação e, por outro lado, analisar e estudar com algum cuidado o novo plano de formação de treinadores e perceber quais as pontes que poderiam ser estabelecidas entre o trabalho a desenvolver pelo desporto escolar e o trabalho a desenvolver no âmbito daquilo que é o trabalho das federações relativamente à formação dos seus técnicos. Como se sabe, o desporto escolar tem uma missão muito clara e tem nos seus objetivos também bem definido o espaço que deve ocupar no quadro do desporto nacional, mas faz parte da sua missão também uma articulação clara com o desporto federado. Essa articulação tem que ser feita em diferentes vertentes e, claramente, uma dessas vertentes deverá ser a formação de professores / formação de técnicos. Definimos, então, nessas linhas orientadoras, aquilo que nós chamamos a dupla certificação ou a possibilidade de dupla certificação. No fundo, do que é que estamos a falar quando falamos de dupla certificação? Estamos a falar da possibilidade dos professores, numa mesma ação de formação, no mesmo momento, num mesmo conjunto de horas, numa mesma lógica de formação, poderem fazer formação que releve para a sua carreira enquanto professor e, portanto, que dê resposta àquilo que está definido no Estatuto da Carreira e no regime jurídico da formação de professores, mas que, por outro lado, leve em consideração aquilo que está definido relativamente à carreira de treinadores. Porque nós, quando estamos a trabalhar no desporto escolar, estamos também a iniciar um processo de treino desportivo. Portanto, os nossos alunos estão a iniciar um percurso formativo, um percurso em desporto, que tem que ter as suas etapas de formação, que tem um caminho a percorrer e, portanto, a primeira fase desse percurso formativo pode e tem que ser feito no âmbito do desporto escolar e é isso que nós pretendemos implementar. No fundo, temos aqui
uma preocupação de valorização dos nossos recursos humanos, iniciando um projeto para nós aliciante e que nos tem motivado bastante e que nos tem levado a um trabalho empenhado e que tem sido um fator para nós e pode ser um fator de grande valorização do próprio desporto escolar. Como é que o fizemos? Iniciámos este processo através de uma conversa, ou de várias conversas com as diferentes federações. Adiantámos trabalho com algumas delas, concretamente com a Federação de Futebol, com a Federação de Ténis de Mesa, com a Federação de Atletismo e com a Federação de Basquetebol. E ao longo do ano letivo 2012-2013, certificámos aqui na DGE, através do nosso centro de formação, um conjunto de ações de formação que foram construídas tendo também em consideração os chamados referenciais da formação de treinadores. Quer isto dizer, um professor, quando vai fazer uma ação de formação certificada por nós e que é feita tendo em consideração aquilo que foram os referenciais que a Federação forneceu ao IPDJ, está também a fazer uma formação específica naquela área, naquela modalidade e os conteúdos de formação, os conteúdos programáticos que estão consignados nessas ações de formação são os mesmos conteúdos específicos que estão consignados na formação de treinadores nos planos de formação das diferentes federações. Portanto, este foi um caminho que nós encontramos, que nos parece fazer sentido. Muito há a fazer sobre isto, porque nunca se pensou essas questões numa perspectiva de parceria e numa perspectiva de alinhamento entre o sistema educativo e o sistema desportivo, mas é um caminho que nos parece fazer todo o sentido e que certamente irá dar os seus resultados para o desporto escolar e também na perspectiva do desenvolvimento do desporto federado. Concretamente, estas ações que certificámos ao longo deste ano e como se sabe, estes processos são sempre processos morosos para serem feitos de uma forma séria e de uma forma sólida, levam sempre algum tempo, mas efetivamente conseguimos certificar esse conjunto de ações e implementá-las no terreno também. No final do ano letivo que terminou 2012-2013, conseguimos implementar ações de formação no âmbito do futsal com uma grande aceitação por parte dos professores e esse foi um trabalho que nos motivou bastante e que nos incentiva para continuar e para investir bastante nesta vertente, porque tivemos realmente um feedback de retorno da parte dos professores que estão a trabalhar neste país, um grande reforço por parte dos professores e um reconhecimento muito grande deste trabalho que estamos a fazer e obviamente esse é o fim último daquilo que fazemos e do nosso trabalho. A formação não a vimos como um fim em si, mas como um meio para levar qualidade ao projeto do desporto escolar. Esse é o nosso grande objetivo. A questão da qualidade do trabalho que se faz no desporto escolar é o nosso grande objetivo. E com a realização destas ações de formação, os professores passaram-nos um pouco essa ideia de que esta tipologia de formação é realmente uma mais-valia para eles e, em termos objetivos, lhes dá qualidade e lhes dá soluções práticas para o desenvolvimento do seu trabalho no dia-a-dia. Além do futsal, implementámos também formação no basquetebol e conseguimos, inclusivamente, nessa formação, experimentar, colocar no terreno, podemos chamar um modelo de formação inovador. É um modelo de formação realmente inovador porque fizemos um workshop em que os professores estiveram durante 2 dias a fazer uma formação isoladamente, portanto, onde estiveram só os nossos professores
de desporto escolar que estão nas escolas e, portanto, em que houve ali uma intervenção muito dirigida para o trabalho na escola. E depois estiveram mais de 2 dias num clínico de formação de treinadores, em que estiveram juntos com mais cerca de 250 treinadores, que puderam perceber o que é a formação de treinadores, puderam vivenciar o que é a formação de treinadores, inclusivamente com preletores internacionais. Tivemos preletores americanos, tivemos preletores espanhóis, em que as comunicações foram dirigidas, obviamente, para o desenvolvimento e para os aspectos específicos e às necessidades de intervenção com os jovens, mas já muito dirigidas para as questões do treino da modalidade. Percebemos também aí que foi um modelo muito rico e os professores também aí reconheceram uma grande mais-valia deste tipo de ações e, portanto, achamos que o caminho que foi encontrado por nós, em termos estratégicos, quando definimos as questões estratégicas para toda a formulação do novo programa do desporto escolar, aqui na formação específica, nos aspectos específicos da formação, pensamos que este caminho que nós chamamos de dupla certificação, que no fundo é um encontro de sinergias entre o sistema educativo e o sistema desportivo, conseguimos levar ao terreno soluções que nos parecem bastante profícuas e que nos vão levar a algum lado. E na sequência disso temos continuado a estabelecer relacionamento com diferentes federações, vamos perspectivando agora as questões de futuro, vamos agora a curto prazo implementar já formação conjunta com a Federação de Ténis de Mesa no Norte, no Sul e no Centro do país. Já construímos e estamos, portanto, está em fase de aprovação final um protocolo tipo que vamos propor às federações e aos centros de formação desportiva e, portanto, aí vamos alargar, digamos que a nossa perspectiva de intervenção num trabalho tripartido entre nós, desporto escolar, federações desportivas e centros de formação de professores. Vamos pedir o apoio organizativo aos centros de formação de professores e propor-lhes este modelo de formação e perspectivamos conseguir abarcar e abranger um número muito alargado de professores ao longo destes 4 anos. Temos nos nossos indicadores chegar a um conjunto alargado de professores. Ao fim dos 4 anos temos indicadores muito claros neste novo programa e metas que temos que atingir para cada uma das variáveis de desenvolvimento do programa, mas estamos convictos, e pela experiência que tivemos no ano passado, que ao fim de 4 anos vamos ter um número de professores formados que ultrapassa largamente aquilo que foi definido no próximo programa. Portanto, relativamente às questões da formação de professores, é uma questão que para nós é uma questão tratada com muito cuidado e é um fator também de grande motivação para o nosso trabalho. Cada vez que interagimos com os professores, cada vez que vamos ao terreno, percebemos que há a grande receptividade e percebemos que é uma estratégia importante, até como fator de motivação e de inspiração para o trabalho dos professores no seu dia-a-dia nas escolas. Eu agora passaria aqui a palavra também ao professor Ricardo Costa, nosso convidado. O professor Ricardo tem também uma larga experiência ao nível da formação de professores. Há muito tempo que desenvolve um alargado trabalho e tem um extenso trabalho feito no âmbito das atividades náuticas. No novo programa do desporto escolar foram consignados os centros de formação desportiva. Temos aprovado, neste momento, 13 centros. 11 deles estão dedicados à vertente das atividades náuticas, porque este aspecto também é um aspecto estratégico que tem a ver com aquilo que são as necessidades em termos
de desenvolver atividades ligadas ao mar e o que isso representa em termos mais macro, em termos económicos, em termos de necessidades de desenvolvimento do país e, portanto, nós no desporto escolar, ao pensarmos os centros de formação desportiva, iremos fazê-lo também alinhados com o plano estratégico para o mar. O professor Ricardo poderá falar disso melhor do que eu, do que é que tem sido o trabalho desenvolvido, mas ele está hoje aqui connosco porque um dos eixos importantes do trabalho dos centros de formação desportiva tem a ver com formação de professores. E, portanto, eu pedia ao professor Ricardo para nos falar um bocadinho sobre a sua experiência, sobre o seu trabalho e sobre aquilo que poderemos vir nesta perspectiva em que temos vindo a trabalhar, que poderá ser o trabalho dos centros de formação desportiva. Portanto, obrigado, bom dia. A primeira questão em relação aos centros de formação é que se não houver formação nos centros de formação, nós corremos o risco de não ter continuidade em relação àquilo que é o trabalho individual do centro de formação ou dos núcleos que participam nos centros de formação. E há aqui um problema logo de base, é que enquanto na modalidade de basquetebol, de futebol, de voleibol, essa modalidade tem a formação inicial dos quadros dos professores, os professores tiveram formação inicial dessas modalidades, normalmente nas modalidades náuticas não a tiveram. Logo, cria uma grande dificuldade e um grande espaçamento entre aquilo que é a capacidade de cada professor intervir numa determinada modalidade náutica de outras modalidades. Portanto, mesmo que seja proporcionada formação inicial aos professores, eles não conseguem ter formação inicial de base nas náuticas. Portanto, é fundamental o Centro de Formação Desportiva conseguir preencher este espaço que não está preenchido. Aliás, se nós colocarmos um bocadinho de história, nós podemos dizer que 98 foi o ano marcante em termos de Portugal de acesso ao mar e virado para o mar e coincidiu com o final de um processo iniciado, neste caso, pela Federação Portuguesa de Vela, em que proporcionou centros de formação um pouco por todo o país. E um dos problemas que se sentiu nesses centros de formação foi precisamente o terminar o projeto da Expo 98 e a Federação dizer, pronto, agora terminamos a nossa intervenção, portanto, terminamos a intervenção, não vamos continuar a pagar, digamos, a fatura. E não houve pessoas que conseguiram dar a continuidade ao projeto porque faltou o centro de formação. Continuando nesta lógica, se calhar nós estamos aqui a conversar porque Cascais, poderia ser outro espaço, mas foi Cascais, de facto, deu essa dinâmica. Cascais conseguiu dinamizar as atividades náuticas e conseguiu proporcionar formação. Ou seja, a seguir a 98, nós considerámos como prioritário fazer formação de professores. E ao fazer formação de professores, garantimos sempre que havia professores disponíveis, interessados e mobilizados para fazer a sua formação. Um pequeno parênteses, a formação não se completa em 25 horas. A formação adquire-se ao longo de anos, de uma forma de estar e de adquirir competências. E isso requer um grande investimento pessoal, mas uma capacidade, uma estrutura de dar resposta a esse problema. Relativamente a estas questões, esta questão que o professor Ricardo aqui levanta, foi nossa preocupação definir nas linhas orientadoras alguns aspectos que têm a ver precisamente com esta questão. Nós pretendemos, nos planos, nos projetos de formação a implementar, que elas tenham uma característica sequencial. Quer isto dizer que é nossa preocupação a possibilidade de encontrarmos um formato para a formação em que o professor possa ir fazendo módulos, mas que esses módulos tenham realmente uma sequência e que as matérias referenciais que são consignadas em cada uma das formações tenham uma ligação e que possam levar o professor a níveis de competência mais elevados, para evitar repetições sucessivas de formações em que as pessoas ou vão repetindo o mesmo ou vão fazendo formações em conteúdos referenciais que estão perfeitamente desligados uns dos outros. Portanto, essa também é uma preocupação nossa ao certificarmos a formação, que ela possibilite esta preocupação e tenha em si esta característica sequencial e a possibilidade de ser realizada em modos de formação. Nós estamos, neste momento, ao nível dos centros de formação desportiva, fizemos já reuniões regionais, portanto, chamámos os responsáveis pelos centros de formação desportiva e tivemos uma primeira conversa no sentido de apresentar o projeto, de apresentar os objetivos
e de apresentar os eixos fundamentais do funcionamento dos centros de formação desportiva, em que realmente um desses eixos é a formação, e agora iremos tentar, ou iremos trabalhar com os centros de formação, no sentido de tentar encontrar e de fazer um levantamento de necessidades de formação ao nível mais regional e nas modalidades específicas que cada um dos centros de formação náutico tem. Porque, como sabem, e o professor Ricardo poder-me ajudar neste sentido, se me falhar alguma, há um conjunto alargado de modalidades ao nível náutico. Portanto, temos a vela, temos o surf, temos a canoagem, temos o windsurf, temos o remo e temos que pensar formação para todas estas modalidades. Eu gostaria que o professor Ricardo nos falasse um bocadinho mais sobre estes aspectos da formação específica e também um pouco das necessidades de formação ao nível de algo que nos preocupa bastante, que são as questões da segurança ligada a estas atividades. É engraçado porque, normalmente, nós, quando referenciamos a segurança, dizemos sempre, o primeiro problema que nós temos é a segurança. O segundo problema que nós temos é a segurança. E o terceiro é a segurança. E, normalmente, sempre que os colegas estão em formação connosco, acham piada este procedimento, porque aquilo que eu costumo dizer é, normalmente, o pior que pode acontecer num jogo de futebol é partirmos uma perna. Normalmente, quando há um acidente no mar, não se parte a perna. É substancialmente mais grave. Por isso, não pode, de facto, haver problemas, não pode haver um risco. O risco existe, mas tem que ser calculado, tem que ser antecipado, e isso exige muita formação. Portanto, a formação não é algo que eu explico a alguém o que pode ou não pode fazer, tem que ser experimentado por essa pessoa. E essa experiência tem que ser encaixada num modelo de formação que não pode ser só debitar informação em sala de aula para 20 pessoas. Portanto, tem que ser, de facto, encaixado num sistema em que as pessoas passam pela experiência, gerem e, por exemplo, no momento em que eu estou a fazer apoio a um jovem dentro da água com a barca motor, no momento em que o motor vai abaixo, eu tenho que encontrar uma solução para esse problema. E isso exige treino, exige experiência, exige prática. Portanto, aquilo que nós perspectivamos é que a formação tem que ser feita por módulos, a formação tem que ser feita ao longo do tempo e tem que ser encontrada uma plataforma de entendimento com as federações para que, ao mesmo tempo que estamos a fazer formação para o professor adquirir competências, esse professor também tem que fazer o encaixe no sistema desportivo, porque aquilo que nós precisamos também é que o jovem que está a receber formação sabe que está a entrar num sistema que é paralelo, se der da continuidade, ao sistema federado. Eu penso que o que o professor Ricardo nos disse vem de encontro àquilo que é a nossa perspectiva de trabalho. No fundo, é encontrar uma plataforma de trabalho, uma plataforma de funcionamento em termos de projetos de formação que nos permita potenciar aquilo que são o nosso know-how, pode-se falar já em algum know-how a este nível, os recursos que temos disponíveis para a formação, aquilo que são os recursos dos diferentes departamentos de formação das diferentes federações de modalidade, umas terão mais, outras terão menos, mas são aspectos que podem ser sempre potenciados. Aquilo que são os recursos que estão instalados ao nível dos centros de formação de professores, e muitos recursos existem no sistema, e no fundo percebermos que os nossos professores têm um grande potencial, todos os nossos professores são especialistas em determinada área, têm um grande potencial para podermos levar a efeito um projeto de formação ao longo destes 4 anos, que certamente vai contribuir decisivamente para a qualidade do desporto escolar. Portanto, nesta lógica da qualidade dos centros de formação, de facto é determinante que o centro de formação se assuma como polo dinamizador do processo de formação. Ou seja, nós, enquanto centro de formação, não podemos limitar a dinamizar atividades, temos que ser formadores dos próprios professores e eu iria um bocadinho mais longe também, não podemos ser só formadores do especialista. Temos que, de facto, criar condições para fazer a formação do professor que não sabe o que é a intervenção no mar e que é um aliado precioso do processo formativo na escola
porque as escolas têm que estar integradas, as escolas têm que ser um todo, e não pode ser o professor de inglês, o professor de português, o professor de francês, cada um pelo seu lado. Da mesma maneira que nós muitas vezes fazemos formações de outras áreas que nos enriquecem e que favorecem, digamos, a nossa forma de estar e a forma como vimos os outros, é muito importante que o Centro de Formação seja uma porta de acesso ao professor das mais diversificadas disciplinas para perceber que tem um excelente espaço de intervenção no mar. Aproveito também para dizer que Cascais, nesse aspecto, também é inovador, porque a Câmara Municipal de Cascais comprou um galeão de sal, uma embarcação com capacidade para 40 pessoas, e nós criámos, entretanto, um projeto chamado Este Mar, em que o objetivo é levar os alunos e os professores a fazer aulas a bordo de uma embarcação. Portanto, é inovador, é muito interessante, tem sido muito rico. O problema é a capacidade de resposta que nós temos, mas essa é outra questão. Mas formação é necessária e devem ser os centros de formação a fazer essa formação. Damos então por terminado este nosso encontro à volta das questões da formação. Cabe-nos agradecer ao professor Ricardo por ter-se deslocado aqui à DGE para estar connosco e discutir estas questões, e desejar a todos muitos êxitos, bons ventos e saudações desportivas a todos. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.